Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, professora de administração da UFPE, e hoje vamos conversar sobre feminicídio. Estamos gravando este programa em abril de 2026, mês em que é lembrado o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que foi no dia 5 de abril. E semana passada também aconteceu uma manifestação nas ruas do Recife, em outras cidades do Brasil tem ocorrido também, contra o feminicídio, transfeminicídio e lesbocídio. E temos acompanhado diversas matérias na mídia sobre casos extremamente violentos e que têm deixado toda a sociedade em alerta sobre esse problema que tem crescido. E para falar sobre o tema, convidamos Natália Cordeiro, militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco, educadora do SOS Corpo, Instituto Feminista para a Democracia, e doutora em Ciência Política pela UFPE. Seja bem-vinda, Natália. Oi, tudo bom? Uma alegria estar aqui hoje com vocês. E também convidamos Ariela da Silva, feminista e militante do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Articulação de Mulheres Brasileiras, socióloga, e ela vem do Sertão do Araripe, de Pernambuco. Seja bem-vinda, Ariela. Bom dia. Obrigada, Bárbara, pelo convite. Bom dia, Nath e todas as ouvintes e ouvintes. Pessoal, para começar, queria pedir para a Natália explicar para a gente o que é o feminicídio. Então, o feminicídio, ele é um crime, né, que foi tipificado em 2015, que é quando uma mulher, ela é morta por conta de ser mulher. E aí, o que é que a gente tá querendo dizer com isso, né? Não é um fato biológico dela ser mulher, mas é a partir das desigualdades que foram construídas historicamente entre homens e mulheres. Então, é um tipo específico de crime, que geralmente tem origem, né, num contexto mais amplo de violência contra as mulheres. Então, em geral, o feminicídio ele é a expressão máxima da violência contra as mulheres, que costuma acontecer antes, costumam ser episódios repetidos, e que essa ideia de, né, ao longo da socialização, ao longo da história, dos anos, em toda parte do mundo, essa ideia de que homens e mulheres não só são diferentes, como são também desiguais. Então, ao longo da história, essa ideia de que os homens têm mais poder do que as mulheres, e eles sempre, para poder que essa desigualdade ela seja mantida, né, a violência contra as mulheres ela é utilizada como uma ferramenta para manter. Então, quando a gente pensa em violência contra as mulheres, e aí a gente pensa no feminicídio como a ponta disso, ela tanto é fruto dessa relação, né, que a gente chama de patriarcado, que é esse sistema de práticas sociais, enfim, de estruturas sociais que consideram homens e mulheres desiguais, estando os homens, né, no lugar de superioridade em relação às mulheres, estabelecido socialmente ao longo do tempo. Então, ela tanto é fruto disso, os homens eles aprendem que são mais poderosos, que têm mais força, que têm um domínio sobre as mulheres. Então, a violência ela é originária disso, mas a violência também ela é utilizada para manter esse sistema de coisas como as coisas são. Por isso que é muito comum, por exemplo, que a violência contra as mulheres aconteça em contextos em que a mulher questiona algo, né? Ou se posiciona diante, diz, olha, pra mim isso aqui eu não topo isso, ou então, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero me separar, enfim. Quando a mulher toma uma posição de sujeito e tal, então é muito comum que a violência, ela aconteça nesses contextos, né? Então, o feminicídio é isso, é um nome, é uma tipificação, né? A gente... Era muito comum, né, antigamente se falar de crime passional. Sim. E aí a gente brigou, né, que eu digo as feministas, enfim, o movimento feminista, teóricas feministas, enfim, esse campo feminista mais largo brigou durante muitos anos, né, acho que desde os anos 70, 80, pra poder dizer, olha, isso aqui não é crime passional, né, e tem inclusive aquela campanha que ama não mata. Sim. Então, numa lógica de que isso não é crime passional, isso é violência contra as mulheres, isso é fruto do patriarcado. E aí, então, por exemplo, tem a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, ela vem nesse bojo de luta, né? Nessa trajetória histórica. E é isso, o feminicídio é essa expressão máxima, digamos assim, a expressão limite da violência cometida contra nós mulheres. E que é isso, né? Que tem como lógica essa desigualdade, né? Entre homens e mulheres. Então, é mais ou menos por aí. Ariela, queria pedir para você comentar um pouco sobre como vocês no movimento feminista enxergam as mudanças que a criação dessa tipificação na lei trouxe.
Então, a gente reconhece que essas mudanças já vêm a partir da nossa luta, né, enquanto feministas. No caso do fórum, a gente é organizada desde 86, 87, por ali no processo de redemocratização, né, do país. E desde então a gente vem pautando essa questão da violência contra as mulheres, principalmente nas periferias, nas áreas rurais mais distantes. E a gente entende que essa atuação da gente enquanto movimento organizado, ela pressiona junto a outros movimentos, tanto feministas ou só de mulheres, ou do campo mais amplo, né, da esquerda. A gente entende que essa pressão social que a gente faz pela mudança, no decorrer das décadas, ela tem dado resultado. Um dos resultados iniciais foi a Lei Maria da Penha, lá em 2006, que foi sancionada pelo então presidente Lula, e também teve mais recente a Lei do Feminicídio, né, que fez 10 anos em 2025, que também é a partir dessa luta, né, de enfrentamento à violência contra a mulher. E aí, como é que vocês veem, assim, a importância de ter essa lei do ponto de vista prático, assim? Vocês acham que ajuda a diminuir a ocorrência, o fato de ter registros? O que é que se desdobra a partir daí? Então, eu acho que tem dois elementos, né? A lei, ela é uma das formas da gente tratar publicamente desse assunto. Então, quando a gente cria uma lei, e aí, bom, é isso, a gente que vem da tradição de movimento não tem a expectativa de que a criação de uma lei, ela vai resolver o problema. Mas a briga, né, em torno disso, a briga, eu digo assim, a disputa em torno disso, é porque antes a violência contra as mulheres era tratada como uma questão de ordem privada. Então, aquela coisa, né, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, isso é coisa de casal, deixa que eles se resolvem. Era uma coisa assim, que era um tabu falar sobre isso, né? Era uma coisa assim, que ou era um tabu falar sobre isso, ou era uma coisa muito naturalizada, digamos assim, né? Era um tabu no sentido de, não, deixa isso quieto, isso é coisa que se resolve entre quatro paredes. E o que o feminismo, enquanto movimento, enquanto teoria, né, ele vai dizer... Olha, isso aqui é uma questão pública. Enquanto as mulheres forem mortas por conta disso, enquanto as mulheres tiverem seu direito, né, a sua integridade enquanto sujeitos, o seu corpo violado, a sua sexualidade violada, isso fere a autonomia, a dignidade de 50% da população. Então, esse exercício de pegar uma questão que tradicionalmente, né, era vista como privada, de ordem pessoal, e colocá-la na esfera pública, então, falar disso publicamente, né, fazer protestos, né, como era assim, fazer um protesto que chame atenção para isso, fazer um programa de rádio que fale sobre isso, criar uma lei, e aí a partir dessa lei você pode, porque a lei, ela é uma das coisas que contribuem para colocar isso na esfera pública. Então a gente pensa assim, né, num feminismo, de que é um esforço de politizar uma questão. Então as leis, elas estão nesse bojo. E geralmente, ou idealmente, as leis, elas vêm não só... E aí a gente do movimento feminista, né, que se posiciona nesse campo antipatriarcal, antirracista, anticapitalista, a gente tem uma perspectiva de pensar a legislação não como algo somente na perspectiva punitivista, né, tipo, bora encarcerar, bora passar a condenar, né, para ficar preso para sempre, mas numa perspectiva de que as leis elas podem prever orçamento, elas podem, por exemplo, criar contribuir para a criação de pactos, né, entre os entes federativos. Então, assim, a lei, ela tem um poder assim, ordenador, digamos assim, e claro, no contexto da violência, essa é uma discussão ainda que vem sendo amadurecida dentro do campo feminista, né, para além do campo ao qual nós pertencemos, mas que vem sendo amadurecida, que é também assim, certo, a gente não quer punir estritamente, mas como é que também a gente precisa garantir alguns mecanismos de barrar a violência no momento em que a violência acontece, né? Então, assim, não tem uma resposta simples de ou isso ou aquilo, mas a gente tende a pensar a legislação como algo que, inclusive, né, assim, a lei do feminicídio, por exemplo, ela cumpre um papel importante, que antes, assim, muitas mulheres eram assassinadas, né, e entrava numa conta de que, por que foi que essa mulher foi assassinada, né? Não, ela foi assassinada por feminicídio, então você tipifica, você qualifica, né, o tipo do crime, isso informa a gente da sociedade, né, seja o poder público, seja nós dos movimentos sociais e tal,
a universidade, enfim, isso informa a sociedade sobre um problema, sobre a gravidade de um problema, sobre como é que isso está na sociedade, né? Como é que quais são os desafios. Então, assim, uma legislação, ela tá nesse bojo, assim, né? Ela cumpre, assim, esse papel. E aí, Nath, ela também deslegitima, né? Desautoriza os homens a matarem as mulheres por questões de ciúme, de posse, né? Que a gente sabe que existem nas relações, né? Principalmente heterossexuais. E a lei vem com esse intuito também de formalmente desautorizar. Sim. Mas a gente entendendo que só a legislação ela não é suficiente, porque o Estado é um Estado patriarcal, capitalista, racista, enfim. E durante esses 10 anos da lei do feminicídio, existiu todo um processo que ainda está em andamento do Estado se adequar a essa legislação e começar a entender aqueles crimes como feminicídio. Porque tem até uma crescente, né, nos dados de registro de feminicídio por conta disso, porque até o Estado entender que aquela situação foi um feminicídio e a gente sabe que existe a subnotificação, porque geralmente ele só associa a questão do relacionamento afetivo, né? Mas a gente sabe que na legislação ela também inclui a questão do preconceito mesmo contra as mulheres, da desumanização das mulheres. E isso não é captado, né, quando vai se registrar um BO de feminicídio. Eu lembrei um caso de um funcionário que assassinou a chefe dele, foi recente isso, e tem muitos elementos de misoginia ali no problema dele com a chefe, né? Provavelmente se fosse um chefe homem não teria acontecido. Não sei se foi registrado como feminicídio. Eu também não sei não, agora assim, pensando, mas eu acho que isso ilustra assim bem as várias nuances, né? Dialoga justamente com isso que a Ariela traz, no sentido de que a própria Lei Maria da Penha, ela prevê violência contra as mulheres, ela pensa a partir da lógica da violência doméstica e da violência familiar. Então, aquela violência que ela é cometida no ambiente da casa, né? Ou por parceiras, enfim, com algum vínculo familiar. E isso é um grande desafio, assim, para pensar, né? Eu, na minha pesquisa de doutorado, me deparei muito com isso, que eu fiz uma etnografia na Delegacia da Mulher. E eu me deparava com, por exemplo, uma mulher que o marido, né, o companheiro, estava preso, uma mulher negra, periférica e tal, que o marido estava preso, e ela estava recebendo ameaças por WhatsApp, enfim, por celular, de um rival, o cara estava preso por tráfico de drogas, um rival desse camarada estava ameaçando de estuprar e matar ela. Nossa. E aí ela chegou para prestar essa queixa na delegacia. E aí o comissário de polícia lá disse: não, isso não é. Você conhece ele? Não conheço. Não, então isso não é aqui, isso é na delegacia de crime cibernético, porque é virtual e tal, você não tem um vínculo familiar, não é dentro da casa. E eu fiquei assim, meu Deus, como é que. O que é a expressão máxima da violência contra uma mulher, se não a ameaça de estupro, né? Que é essa coisa de dominar, subjugar via sexualidade, via corpo. E isso não é objeto de delegacia da mulher, né? Isso não é... Então, assim, tem muitos problemas mesmo, como ela traz, e isso piora muito em relação às mulheres negras, que são ainda mais, né, desumanizadas. Em relação às mulheres trans, nem se fala. Várias pessoas trans, quando são assassinadas, feminicídios, né? Elas não entram nessa categorização, né? Mulheres lésbicas, enfim, um contexto aí tem algumas ainda, né, desigualdades entre nós mulheres também, que pioram ainda mais porque tem uns casos mais clássicos, né, assim, entre aspas, que é justamente o marido que não aceita a separação e aí ele vai lá e mata. Então isso, pelo menos nas capitais, pelo menos nos centros urbanos, isso já tá mais nesse aprendizado, né, ao qual a Aurélia se referia, assim. Mas esses casos tanto que a gente tem falado, né, tem um grupo do movimento feminista, assim, alguns segmentos do movimento feminista, que tem pensado, por exemplo, em propor uma lei geral de enfrentamento à violência, que é justamente uma lei que tem uma visão mais abrangente do fenômeno da violência, justamente para dar conta, né? Porque é isso, não é à toa também que a violência contra as mulheres, ela cresce entre mulheres negras e diminui entre mulheres brancas, né?
É porque essa forma de estrutura social são outras complexidades que estão agregadas, né? Então, na hora que uma mulher vai à delegacia e não consegue, aquela mulher negra que eu me referia, chega na delegacia e não consegue, será que ela vai no de crimes cibernéticos ou será que ela desiste de fazer essa denúncia e, de fato, o cara lá faz o que tinha prometido, né? E aí ela fica mais vulnerável. Então, assim, não é à toa, não é um dado assim, abstrato o fato de mais mulheres negras morrerem, né? E tem um fato também aí, Nath, a questão dela ser uma mulher negra e da classe popular, que de repente, se fosse uma mulher de uma classe mais abastada, que fosse uma advogada dessa área de violência contra a mulher, ela não tivesse esse tratamento, né? Com certeza, tanto que em um outro momento, que eu encontro lá, uma mulher, ela vai denunciar uma mulher branca, por stalker, né? Por ficar perseguindo via rede social. E o cara, só que ela não usa esse termo. Ela diz, olha, ele tá me perseguindo, ele tá fazendo vídeo me difamando, piripopó. E aí o mesmo comissário, ele dá uma... não, eu acho que se a gente fizer isso, a gente consegue tipificar como stalker, né? Que é essa coisa da perseguição. Que é Não é cibernético, não. Exato, exatamente. Assim, eu sei que eu concordo que era pra... Assim, eu acho que ele fez o certo ali, mas é isso. Eles conseguem manobrar como vão interpretar aquilo dali de acordo com quem é essa mulher, né? Sim. Essa mulher também era eu acho que ela também era de origem popular, assim, mas era uma mulher branca. Então, assim, tem nuances aí que não estão à primeira vista, assim, que não é tão simples de você identificar, né? Mas é quando você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa, um estudo, assim, você consegue identificar algumas coisas que são mais difíceis de perceber de outras formas. Mas com certeza parece ser um passo super importante, né? Porque antes a sociedade nem reconhecia como um problema. Eu fiquei pensando aqui que provavelmente ia para 2 lugares. Esse que você falou, de que crime passional, quase como se fosse legítimo, né? Que é assustador pensar isso. Ou entrar na estatística de segurança pública. Então, assassinato como qualquer outro. Sendo que tem uma motivação diferente e requer um enfrentamento diferente pela sociedade, né? Enfim. A gente vai parar para o primeiro intervalo e já a gente volta. Até já! Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com o programa Realidades. Eu sou Bárbara Bastos e estamos hoje conversando sobre feminicídio com a participação de Natália Cordeiro e Ariela da Silva. E no primeiro bloco a gente começou a conversar sobre o que é o feminicídio, esse marco legal que foi a criação da lei e as mudanças que isso traz, o quanto isso é insuficiente ainda, né? Uma coisa que eu queria saber se vocês podem comentar um pouco é sobre o crescimento do número de feminicídios. Até que ponto esse crescimento é porque realmente os casos aumentaram, ou as notificações aumentaram, ou a mídia está mostrando mais, então também a gente tem uma sensação que aumentou porque a gente está vendo mais. Quais são as informações que vocês têm sobre isso? Então, eu acho que tudo isso ajuda a pensar, né, esse fenômeno. Sem dúvida, era uma coisa que sempre existiu, sempre existiu. Se a gente for falar com nossa bisavó, né, assim, se a gente olhar para trás, isso sempre aconteceu, mas era isso, não tinha um nome, né, não era tão, enfim, assunto público, né, do interesse público. Então, eu acho que a luta dos movimentos feministas para tornar isso uma questão pública, né, os avanços do ponto de vista de legislação, de políticas públicas, tudo isso, né, faz parte. A gente agora tem, por exemplo, sei lá, nos anos 2000, o SOS Corpo, né, tinha um observatório da violência, que a partir dos casos que saíam na imprensa, fazia uma contabilidade, né, fazia um registro de saber quantas mulheres, porque na SDE, assim, não tinha isso registrado pelos órgãos oficiais, por exemplo, né, e eu tô falando, sei lá, 2006. Então, assim, há 20 anos atrás, é recente, né? Então, tem essa dimensão de que a gente agora tem, né, dados muito mais qualificados, mas ainda assim dados com problemas de identificação de orientação sexual, identidade de gênero, dados com problemas de questão racial. Pernambuco mesmo não notifica a raça-cor
das mulheres, ou geralmente só discrimina isso quando é o feminicídio, mas se é se você vai prestar queixa de uma violência que não chegou ao feminicídio, né, que eu acho que é importante a gente lembrar sempre disso, que o feminicídio ele é uma expressão limite, mas em geral ele é antecedido por outras formas, né, de violência, enfim, repetidas formas de violência. Então, sem dúvida a gente fala mais disso. Agora, eu acho também que, e a gente, quando eu falo, né, eu falo da sociedade, da imprensa e tal, agora eu acho que a gente vive um momento muito específico do mundo, né, de fragilização democrática e de ofensiva conservadora, fundamentalista, autoritária no Brasil e no mundo, né? Então eu acho que nos anos 2015, né, a gente fala que a gente viveu uma primavera feminista, a gente viu eclodir, enfim, não como o movimento feminista começando a partir daí, mas assim, foi um boom muito grande do movimento feminista naquele período, muitas manifestações de rua, aquele feminismo difuso da internet, né, muitos blogs, muitas meninas jovens, muitos coletivos periféricos, assim, foi uma grande explosão de manifestações, teve o Fora Cunha, enfim, um conjunto de coisas que foi também fazendo o próprio feminismo e adquirindo ainda mais legitimidade social, né? Várias pessoas a gente passou a ter, né, de meninas é um marco, assim, né, de meninas a idosas se considerando feministas, né? Isso diz respeito a um avanço de uma luta. E isso, obviamente, foi provocando muitas reações dos setores conservadores, fundamentalistas, né? Hoje a gente já fala nessa extrema-direita, que desde 2015 para cá, assim, né, a partir de 2016, com a questão do golpe, enfim, aí nem se fala com Bolsonaro, e todo esse momento que a gente vive hoje do mundo, né? Isso também criou um caldo, né, cultural, né, sei lá, Bolsonaro ele foi eleito presidente já tendo ameaçado de estuprar, dizer que não estuprava outra porque, né, a copeira era feia, que não faz... Então assim, um cara que abertamente legitimava a violência contra as mulheres, então isso cria, né, na sociedade que vinha ali num trabalho de dizer, olha, isso aqui não é normal, a gente precisa combater a violência contra as mulheres, nananã, de repente isso volta a ter uma força, né, e aí tem uma turma que fala tem uma linha de gente que pensa, que tem falado sobre isso, sobre um ressentimento, né, dos homens e essa contraofensiva e tal. E a gente vive também esse fenômeno aí que eu acho que também foi muito potencializado, né, essa ideia das redes sociais, né, talvez hoje, assim, a gente vive, especialmente nos últimos meses pra cá, falando-se muito disso nas redes sociais, e assim, sem também a gente mesmo entra nessa armadilha de ficar vendo, de ficar reproduzindo isso, ficar apavorada, isso vai criando um medo, uma certa paralisia, mas que isso é justamente a lógica das redes sociais, né, dos algoritmos, dessa mobilização dos afetos. Então, assim, as pessoas sabem que essas big techs, né, esses operadores, essa turma Red Pill, enfim, essa turma que... Tanto a gente tem esses Red Pills, assim, esse universo da machosfera, né, que mobiliza muito afeto, que legitima muito a violência contra as mulheres, são abertamente misóginos, né, e tal. Mas, por outro lado, também a própria repercussão dessas notícias de violência contra as mulheres, ela também engaja, né? Ela também faz... Só que é isso, você vê aquilo dali, ele revolta por 15 segundos, depois você passa, vê um gatinho e já se esquece. E aí é importante também, quando o Nath traz essa questão democrática, golpe e tal, que esses avanços, geralmente, eles acontecem em governos progressistas, né? Porque Maria da Penha foi Lula... a lei contra o feminicídio foi Dilma, e pouco tempo depois ela foi impeachmentada e tal. Então, assim, a gente entende o quanto o campo progressista caminha do lado feminista, entendeu? Quer dizer, nós somos do campo progressista, né? É isso. Eu queria perguntar para vocês falarem um pouco mais desse fenômeno aí da machosfera, do movimento Red Pill. Eu acabei de assistir um documentário na Netflix, eu acho que é machosfera, né? O nome, inclusive. Eu fiquei bem assustada, né? Como é que vocês enxergam isso? Não, a gente entende que a regulação, né, das redes sociais, ela é muito importante, porque desde que se tem, assim, esse boom das redes sociais, que ao mesmo tempo trouxe a primavera feminista, mas agora vem também as reações, né, que, com esses red pills e a machosfera, que cria ali uma bolha que vai captando meninos, adolescentes e
pessoas adultas também que vão ali se colocando contra feministas, contra os avanços de direitos das mulheres, e aí vão impondo um padrão, né, de quem é a mulher que vamos supor, para casar, quem é a mulher que vai tirando a diversidade de mulheres e colocando tudo numa mulher universal, que é uma mulher que de repente nunca foi hegemônica, né? Sempre teve a diversidade, mas aí a religião, os partidos conservadores, eles vão meio que criando um padrão, né, de mulher. E a gente entende que, além da regulação, é uma disputa desleal, assim, enquanto a gente sabe que esses grupos eles são impulsionados por políticos conservadores que têm recurso para investir em divulgação nessas redes e que os próprios CEOs, né, como chamam os donos dessas redes sociais, eles são aliados à extrema-direita. Porque quando a gente pega lá a posse de Trump, tinha lá os principais, os donos das redes sociais que a gente acessa desde a hora que acorda até antes de dormir. Então, é uma disputa assim desleal. Com certeza. E ainda tem, né? Eu acho que tem um elemento aí que é o grande desafio. A gente às vezes acha que a violência contra as mulheres ela tá fora do mundo. E a violência contra as mulheres, ela está totalmente dentro do mundo. Então, quando a gente tem uma crise do capitalismo como a gente vive hoje, nas dimensões que a gente vive hoje, a democracia, ela fica muito mais... Deixa de ser um valor em si. Enquanto essa democracia liberal que a gente vivia, ela se via os interesses do capital, todo mundo era democrático, né? A gente agora tá vivendo os Estados Unidos, que sempre, obviamente, com muitas aspas, mas sempre foi considerado a maior democracia, a democracia mais consolidada do mundo. A gente tá vendo o Trump, né, assim... Mas, e não só, assim, a própria Europa, né? O berço da social-democracia, enfim. Então, e para não falar, obviamente, de nós, América Latina, dos países, né, do continente africano e tal. E então a gente tá vendo essa erosão democrática e aí, mais uma vez, né, essa aliança entre o capital, né, e a política, ela abre espaço pro fascismo, né? Assim, eu acho que a gente tá... E o fascismo, se a gente olha, né, o que é ali historicamente, tinha, por exemplo, na época a difusão do rádio como grande elemento assim de massificar, né? Então a propaganda nazista ela foi muito difundida na rádio. Essa visão desse papel das famílias, dessas mulheres tradicionais, né? Dessas tradiwives que a gente vê hoje retomando isso. Então, assim, é óbvio que a gente vive um contexto que é diferente, mas assim, as redes sociais hoje elas cumprem um pouco desse papel, muito potencializada pelo desenvolvimento tecnológico. Mas assim, um discurso, né? O discurso eugenista, o discurso... E a violência contra as mulheres como parte disso. E, por exemplo, nesse documentário ao qual tu se referia, eles são financiados não só por políticos, mas por essas coisas de aposta. E eles fazem uma propaganda, né? Esses red pills, esses influenciadores, eles têm um discurso de violência contra as mulheres, de muita objetificação dos corpos femininos e com um discurso ao mesmo tempo de que desprezam isso. Mas eles também têm ali um discurso de tipo, olha, você vai empreendedor, assim, de que você vai vencer na vida, que tipo, esse negócio de você trabalhar o dia inteiro, isso é a Matrix lhe explorando. Então, se você quer ter um carro como esse, você tem que fazer... Então, assim, vai criando um caldo de cultura e assim, mas que tem bases absolutamente materiais, entende? Assim, é financiado pelas grandes empresas, pelo capital financeiro, esse absoluto, né? E aí, enfim, isso afeta a subjetividade, isso repercute na vida das mulheres, assim, é muito impressionante, assim, é um contexto muito complexo, assim, acho que é desafiador a gente puxando esses fios para tentar entender o que é que tá por trás, e principalmente acho que Sarela traz esse ponto muito importante, assim, de dizer, olha, a questão da violência contra as mulheres, foi a esquerda, foi o feminismo que é de esquerda, assim, porque... um feminismo que não briga, né, para que a gente enfrente juntos o capitalismo, o racismo, o patriarcado. Não tem como você libertar, digamos assim, as mulheres, não tem como haver autonomia das mulheres, não tem, porque há desigualdade entre nós mulheres. Então, se a gente não enfrentar junto o patriarcado, o racismo e o capitalismo, esse feminismo só vai servir para meia dúzia de mulheres, e não é disso que a gente tá falando. Então,
essa pauta, essa questão sempre esteve situada dentro da esquerda, né? Esteve posicionada dentro da esquerda. E assim, a gente tem visto, eu acho também, a própria direita se apropriando um pouco disso, né? Tem essa direita mais extremada que faz um discurso muito violento, muito misógino, como a gente tá falando, mas também tem uma turma da direita que tá querendo pensar a questão da violência contra a mulher, se apropriando disso, e aí a gente tá em ano de eleição, né? Isso é possível que isso venha com muita força. E aí vai pegar isso a partir de uma perspectiva justamente da punição, de aumento de pena, né? E aí a gente sabe quem é que vão ser os homens criminalizados por isso, que são em geral os homens pobres, os homens negros, né? Enfim, justamente por causa desse sistema que a gente vive no Brasil. Eu queria pedir para você entrar um pouquinho nessa questão de por que o foco na punição não resolve o problema, porque eu acho que é muito importante a gente pautar isso. Pois é, o fenômeno da violência contra as mulheres, ele é um fenômeno muito complexo, porque a gente não tá falando, por exemplo, de uma pessoa que passa na rua, leva teu celular, te machuca pra poder, né, entra numa briga corporal e ali é uma pessoa desconhecida, que aquilo dali lhe dá muita raiva e tal. A violência contra as mulheres, ela pressupõe, né, em geral, uma relação de intimidade, né, de afeto e tal. Então isso, eu tô fazendo essa introdução pra dizer um pouco que é um fenômeno complexo de ser enfrentado, porque muitas vezes assim, essa mulher tem filhos com esse cara e ela não quer que esse cara vá preso, ela só quer que esse cara saia da vida dela, pare de bater nela, deixe ela em paz, assim. E a punição, a gente, enfim, né, vive num país absolutamente desigual muito, né, a partir não só de desigualdade entre homens e mulheres, mas desigualdade de classe muito brutal, né, a gente tem população, há muita desigualdade social no país, e uma desigualdade racial, né, entre negros e brancos, assim, indígenas também, enfim, outros grupos étnicos, mas sobretudo negros. E quando a gente olha para a população carcerária no Brasil, ela é majoritariamente negra, né, e isso não significa que as pessoas brancas, elas não cometam crimes, não estejam envolvidas com crimes, elas são simplesmente não têm acesso ao conjunto de direitos aos quais elas deveriam poder acessar para terem ali, serem julgadas, para terem ali um conjunto de direitos assegurados. Então, assim, pensar em punição só você já tá pensar na ponta do problema, né? Essa questão da racial e tal, ela precisa ser levada em conta nisso. E aí, obviamente, como eu já tinha dito, né, não significa que a gente não deva... não é simples, porque como é que a gente faz para parar a violência na hora que ela tá acontecendo? É óbvio que precisa de algum tipo de mecanismo de constrangimento social, né? E a punição, ela, em tese, deveria ocupar esse lugar. Mas a punição, ela é quando a violência já tá no limite. Então, assim, a gente precisa pensar em prevenção, a gente precisa, né, falar, por exemplo, nas escolas sobre violência contra as mulheres, a gente precisa que não só as secretarias da mulher tratem da questão, mas a gente, por exemplo, uma mulher que sofre violência e depende financeiramente desse cara, como é que ela supera essa situação de violência? Ela pode até deixar esse cara, mas ela vai ficar vulnerável a viver com outra pessoa que pode cometer a mesma coisa, porque ela não tem autonomia, ela não tem independência. Então, se a gente não tem políticas sociais, né, política de emprego e renda, política de educação que enfrentem conjuntamente isso, a gente vai ficar sempre como enxugar gelo, porque aí, tipo, você não previne o problema, você vai só ter que atuar para punir, encarcerar mais gente. O custo social disso, ele é muito alto, né? E é isso. E muitas mulheres, por exemplo, não querem denunciar porque não querem que o cara vá preso. Isso é muito impressionante, assim. Sim. Elas querem só que pare de sofrer violência, sabe? E aí, Nath, a gente tem companheiras, né, que relatam que nas comunidades delas não é possível, por exemplo, chamar uma Ronda Maria da Penha. Que talvez uma pessoa também de classe abastada não vá chamar para não dar foco na, tipo, mora num prédio chique e vai chamar uma Ronda Maria da Penha, vê. São situações extremas, mas que dá uma limitação da política pública também chegar nessa mulher, seja ela pobre ou não. E essa questão, né, social mesmo, que a gente enfrenta no decorrer das nossas lutas, né, o constrangimento de tipo, precisa trabalhar a educação sexual para prevenir a violência contra as meninas e adolescentes. Mas aí a gente tem um congresso que fica o tempo todo usando isso como manobra lá dentro do congresso para que, por exemplo, o governo aprove outras pautas que eles são contras. Então, eles ficam utilizando os direitos das mulheres para barganha dentro do
do Congresso, né? Infelizmente. Uma coisa que eu fiquei pensando vendo as matérias sobre os casos de feminicídio é que a impressão que me dá é que os agressores, eles não se importam com as consequências. É como se a perspectiva de que pode ser preso até por 40 anos, né, que é o máximo do feminicídio, parece que não os impede em absoluto de cometer. Como é que vocês enxergam essa questão? Então, é como se assim o orgulho, entre aspas, desse homem de ter cometido esse crime, ele tá acima dessa punição. Porque, ao mesmo tempo, ele acaba sendo, como é que se diz, assim, outros homens meio que aprovam, tipo, essa mulher traiu, ou ele achou que essa mulher traía, né? E foi lá e cometeu esse crime. Ele meio que é legitimado e sai como machão, porque a gente vive numa sociedade machista que esses papéis de gênero, né, do homem macho, ele, tipo, sobrepõe a punição. Tem aqueles homens também que são capazes de matar os próprios filhos ou filhas para se vingar de mulheres. Então, para você ver o quão doente é essa sociedade que o cara mata os próprios filhos para se vingar da companheira ou ex-companheira. Então, inclusive foi recentemente, né, tipificado o crime de vicaricídio, né, que é quando mata. Eu vi que era não só os filhos, mas, enfim, pessoas próximas da mulher para puni-la psicologicamente, né? Isso. E teve recente também uma legislação aprovada esses dias que vai dar ali a pensão para essas vítimas, né? Tipo, do feminicídio. Os filhos do feminicídio, né? As filhas. E é bem assim, bem chocante. Então, é uma sociedade adoecida, violenta, que o sistema, ele incentiva as violências, né? Contra mulheres, crianças e povos tradicionais e mulheres periféricas, enfim. Essa violência toda. Eu acho que é um caso bem emblemático da imagem do homem que comete feminicídio é o caso do goleiro Bruno, né? Que a companheira dele, eu acho que já era ex, né? A mãe do filho dele foi vítima de um crime brutal, ela foi esquartejada. E esse cara foi recebido como herói quando voltou ao campo para jogar. Como se tivesse tudo bem, né? Existe uma normalização de alguém que comete um crime dessa magnitude, né? Então, realmente, o fato de ser preso, ou a ameaça de ser preso, parece ser menos do que todo esse prestígio, né? Que se pode alcançar sendo um agressor. Pessoal, vamos parar para mais um intervalo e a gente volta para o terceiro bloco. Até já! Em breve seguiremos tecendo realidades. Olá, estamos de volta com Realidades. Eu sou Bárbara Bastos, estou com a Ariela e Natália hoje conversando sobre feminicídio. A gente nos primeiros blocos conversou sobre esse problema terrível que parece estar crescendo no Brasil. Mas aí agora no terceiro bloco eu queria que a gente olhasse sobre outro aspecto, que é como é que a gente pode enfrentar esse problema, enfrentar as causas dele para a gente conseguir daqui a um tempo olhar para trás e dizer a gente está conseguindo reduzir essa realidade, ou a gente conseguiu acabar, né, se a gente pensar mais na frente no tempo. Não, então, Bárbara, eu penso que tem uma questão que a gente fala muito em escola, mas também tem a questão do ambiente familiar, né, que vai para além de pai, mãe e filhos, né? A gente entender que os papéis de gênero, eles vêm mudando, né, do decorrer do tempo e tem coisas tão simples assim que às vezes é cristalizado, né? Por exemplo, as tarefas domésticas. Quem é que faz aquela tarefa dentro de uma família, entende? A gente vê que a partir desses papéis de gênero que vão desde criança até ali na escola também, na educação formal, entender que o Estado tem esse papel de conscientizar em relação a
os papéis de gênero, que sem trabalhar o que é feito por homem, mulher, menino e menina, a gente não consegue avançar muita coisa, porque aí vai ficar conservado no que já é. E entender que, enquanto eu, mulher de movimento social, né, do movimento feminista, que uma das coisas que realmente traz a mudança é se organizar coletivamente. E essa organização coletiva, ela é fácil? Não, porque a gente trabalha bastante, porque a gente vai chamar de trabalho, a militância é trabalho também. A gente trabalha muito em ações, nas comunidades, e é bem difícil, né, esse sistema que a gente vive, mas que é possível. É tanto que a gente vem fazendo isso, pelo menos enquanto fórum, desde lá dos anos 80. E nacionalmente também a gente é organizada na AMB, né, Articulação de Mulheres Brasileiras, que está em vários estados do Brasil. Então, assim, para a gente, essa organização coletiva ela é muito importante para pressionar o Estado a avançar e mudar essas realidades. E para as próprias mulheres também se formarem, né, politicamente, entender que o problema delas não é individual, é coletivo, então se enxergar nas companheiras de luta, né, eu acho bem fundamental. E aí eu, puxando o que a Natália falou, né, que vocês não pensam o feminismo isolado de outras questões sociais. Por exemplo, eu tenho visto o movimento feminista pautar muito o fim da escala 6x1. Porque na escala 6x1, quando é que sobra tempo para a mulher, por exemplo, se organizar politicamente, né? Ela tá... Enfim. E aí a desigualdade de gênero também dificulta se organizar, porque está com cuidado, a tarefa de cuidado toda sobre elas, né? Exatamente. Eu acho que o feminismo, ele se importa com tudo que diz respeito à vida das mulheres, né? E que somos metade da população, assim, e se importa com a vida das mulheres, mas não só, né, da classe trabalhadora, das pessoas racializadas, enfim, porque é isso, a gente entende que a transformação do mundo, ela exige que o Estado se posicione, mas exige também uma transformação da sociedade, né, das relações entre homens e mulheres, negros e brancas, enfim. E exige também uma mudança de si, né? A gente costuma dizer que o feminismo, ele é um movimento social, ele é uma forma de pensar o mundo e ele é uma construção de si. Então, a gente se vê também como... E acho que é bem interessante quando tu diz isso, né? De tentar pensar a violência como um fenômeno que não é só individual, né? Isso é muito fortalecedor, mas é isso. É a partir também de si, do reconhecimento do seu valor, do seu valor enquanto sujeito, enquanto pessoa nesse mundo que viveu para ter uma vida de direitos, de liberdade, de autonomia, de dignidade, né? E a violência, ela mina tudo isso, né? É preciso, assim, essa integridade sua, assim, física, emocional, para poder fazer qualquer coisa, né? Então, acho que ter essa dimensão, assim, saber que existe, que a violência contra as mulheres é um problema histórico, mas que ele vem mudando ao longo do tempo, né? Eu acho que para tentar pensar assim, como é que a gente enfrenta, eu acho que é isso, nas diversas esferas. A gente precisa enfrentar isso na dimensão da educação, seja educação escolar, mas também nessa educação intrafamiliar, né? Enfim, a gente precisa também, por exemplo, que a saúde, né? Que os serviços de saúde estejam atentos a isso. A gente precisa de políticas públicas de geração de emprego e renda, políticas de incentivo às mulheres nas escolas, nas universidades, né? A gente inaugurou aqui na Universidade Federal agora uma cuidoteca, né? Que é uma política muito importante do Ministério de Desenvolvimento Social, né? Da Secretaria de Cuidados, que é justamente essas mulheres muitas vezes ficam privadas de estudar porque com que elas vão deixar o filho, né? Tem aula de noite, tem aula, enfim. Então, assim, é um conjunto de questões, porque isso está tudo dentro do mundo. E eu acho que um desafio, eu acho que a gente tem falado muito, né? nas últimas semanas sobre violência contra as mulheres. E essa coisa, eu tenho ficado muito perturbada, assim, pessoalmente com isso. Que é o quanto ficar vendo um monte de coisa, vai dando uma angústia na gente, vai dando uma paralisia, vai dando medo. Então, assim, mesmo a gente que tá no movimento, que tá pensando, a gente fica achando que tá pior, que tá... E é exatamente isso que os nossos inimigos, assim, né, que a extrema-direita querem, as mulheres amedrontadas, mulheres acuadas, mulheres achando que as coisas só pioraram. Né? Eu acho que a gente precisa disputar essa perspectiva, assim, a história disso. A gente precisa dizer, olha,
a violência contra as mulheres sempre existiu, né? As pessoas têm me perguntado assim, Natália, tu acha que agora a violência, né? Vocês que estão pensando sobre isso, acham que a violência contra as mulheres está mais cruel? Eu digo, gente, ela é muito cruel, mas assim, no Nordeste brasileiro, as mulheres eram marcadas a ferro, tipo, pra serem, né, com as iniciais do marido, assim, tem histórias disso, tem um livro clássico sobre violência contra a mulher, que a capa é uma mulher com a marca de ferro, por causa, né, enfim, por conta de violência. Então, assim, eu tô querendo dizer isso, essa coisa limite, para que a gente pense, assim, que isso, essa realidade vem sendo denunciada há anos pelo movimento feminista, e ela vem sendo transformada, né? Se a gente vê essa contraofensiva conservadora, mas por outro lado é isso, hoje as mulheres têm onde buscar ajuda. A gente sabe que as políticas públicas não funcionam da maneira que deveriam, a gente sabe que elas são ainda muito insuficientes, né? A Arela, que vem do sertão, sabe que fora dos centros urbanos é ainda mais difícil, né? As mulheres ribeirinhas, as mulheres quilombolas, as mulheres que vivem em áreas mais remotas do país tem difícil acesso, mas assim, existem as políticas públicas e a gente precisa falar delas, defender que haja orçamento para elas e, obviamente, disputar e brigar para que elas funcionem melhor, para que elas sejam ampliadas, para que elas não revitimizem as mulheres, mas elas existem, né? Então, assim, existe o Disque 180, né? A situação do risco iminente, a pessoa pode ligar 190, que a Polícia Militar deve ir, né, para prestar o socorro, mas, enfim, existem as casas da mulher brasileira, os centros de referência, as casas-abrigo, enfim, existe um conjunto de políticas públicas. E isso é tudo fruto da luta do movimento, né? Eu acho que a gente precisa pensar que as coisas já foram piores, assim, a gente já não pôde falar sobre isso, né? A gente vive um momento do mundo muito desafiador, né, com a extrema-direita consolidada, com uma força política, mas a gente segue fazendo luta, né? Eu acho que nesse horizonte, assim, a gente deve pensar isso mesmo, de que estar em movimento é muito bom, é muito complicado, sem dúvida, mas também é um lugar de força, né? É um lugar em que a gente se reconhece na outra, em que a gente consegue... O que é que a gente pode fazer para enfrentar isso? Então, são passeatas, são manifestações, são formações, né? Então, assim, um conjunto de coisas que alimentam o espírito, assim, da gente, né? Pra gente... A artes, né? Também eu acho que cumpre um papel muito importante, assim, uma arte posicionada, que também alimenta esse lugar do sensível, que chama a atenção pra gente... A atenção da gente para um problema importante através disso. Então eu acho que assim, a gente tem muita luta para fazer, mas a gente tem um movimento feminista que é uma força política nesse país e que a gente vai seguir fazendo mesmo, né? Assim, vai seguir, não vamos, assim, eles querem nos redomesticar, eles querem a gente com medo e nós não vamos, entende? A gente não vai ceder a isso, assim, a gente vai continuar, a gente não vai ficar em casa, a gente vai pra rua, a gente vai continuar posicionado, a gente vai disputar eleição, a gente vai, enfim, fazer isso que a gente tem feito historicamente, né? Fazer trabalho de formiguinha nas comunidades, fazer manifestação nas ruas, trancar a rua, entendeu? Vai fazer barulho na Alep, se for preciso, vai fazer barulho na Câmara de Vereadores. O que a gente vai fazer, a gente vai fazer, né? Enfim, vai tentar... não vai deixar de caminhar, assim, né? O que não pode é a gente se paralisar, assim. A gente a hora ganha, a hora perde, mas é assim que a história... É isso, a gente não pode achar que a história é uma coisa linear, né? Que a gente só vai avançar. Tem horas que a gente tem retrocessos mesmo, mas isso... A gente precisa justamente olhar para esse passado para poder ir encontrando as centelhas de esperança, né? Para poder ir encontrando alternativas e caminhos para pensar, assim, inspirações e força para seguir adiante. E justamente isso que Nath traz, que é uma das formas de atuação do feminismo popular, né? O Fórum, enquanto uma organização feminista popular, é o artivismo. Então, a gente tem a batucada feminista, a gente tem performances, né, que são para chamar a atenção nessa questão da violência, as vigílias. A gente lançou um dossiê, né, denunciando, em 2022, esse desmonte, né, de políticas que vinha lá do período da pandemia, que se agravou a violência contra as mulheres, mas a gente vai lá e diz, olha, isso aqui. E aí o Estado, os municípios, enfim, os governos vão tentando se adequar, né, a essa... realmente atender de uma rede satisfatória. Sabendo que a gente sabe que tem essas desigualdades, porque, por exemplo, o Fórum lá no Sertão do Araripe luta há mais de 20 anos pela Delegacia da Mulher na região, que é composta por 10 municípios, e a gente ainda não conseguiu levar essa delegacia lá para a região. E
Agora em março também teve uma performance em frente ao fórum lá de Oricuri, né, o Fórum de Justiça, que as mulheres protestaram, né? Tipo, cadê a delegacia? Cadê, como é que se diz? Como é que está seguindo esses casos de violência? Estão sendo levados adiante, enfim. A gente está aí na rua fazendo barulho, né? Eu não sei se vocês têm filhos, mas como é que vocês enxergam essa questão das próximas gerações? Eu tenho um filho adolescente e uma filha criança, e a escola do meu filho no ano passado trouxe a discussão sobre aquela série Adolescência, que é um menino de 13 anos que comete feminicídio, né? E assim, a gente ficou todo mundo muito preocupado, porque na série os pais não imaginavam que o filho tinha aquele tipo de pensamento e que poderia ter aquele tipo de atitude, né? Então, eu não sou mãe. Inclusive, é uma das pautas do feminismo, né? A gente escolher a autonomia, né? De gestar ou não. Mas eu penso que tem um choque geracional, né? Porque a gente, enquanto, sei lá, eu sou dos anos 80, se eu tivesse um filho, é totalmente diferente a vivência de um adolescente hoje com essas redes sociais. E a gente não tem o controle do que chega no celular dessa juventude, né? Então, a gente sabe que a juventude é uma identidade muito atacada, assim, de ser cooptada pela extrema-direita, pela machosfera, e, enfim. Mas aí eu passo para a Nath, que é mãe, para ela pensar melhor sobre isso. Então, eu sou mãe de um menino, né, de 5 anos, mas enfim, eu acho que a gente, por exemplo, nunca teve na história uma diferença ideológica tão grande entre jovens quanto a gente tem hoje, assim, as meninas muito mais progressistas e os meninos muito mais conservadores. Né? Você vê crianças, meninas, tipo assim, dizendo que são feministas e tal. E eu acho que é um desafio, assim, né? Eu acho que é um desafio, porque assim, a infância ainda tá um pouco mais blindada das redes sociais, né? Mas a adolescência já vai ficando mais difícil, assim. Eu acho que a gente tá isso colocado. Eu acho que o diálogo, né? Políticas, porque, por exemplo, a gente fala de escola, mas essa coisa da ideologia de gênero, ela impregnou de tal forma o imaginário social que as escolas, os professores são perseguidos se falarem qualquer coisa de gênero, de feminismo nas escolas. Então, assim, os conselhos tutelares tomados por fundamentalistas. Então, assim, a gente vive um momento muito complexo, mas eu acho que, assim, é isso. Também, as crianças também apontam muita esperança, assim, já que a gente tá falando de esperança, né? Assim, às vezes você explica uma coisa pra uma criança que um adulto ia achar super, né, sei lá, sobre um casal de gays, de lésbicas, porque um dia desse minha mãe foi buscar meu filho na escola, e aí ela disse, tava brincando com minha amiga, eu era o filho e ela era a mãe. Aí minha mãe fez, e o pai? Aí meu filho de 5 anos virou pra minha mãe e fez assim, vó, você não sabe que nem toda família tem pai, não? Então, assim, as crianças, elas também têm uma compreensão, assim, muito iluminada, né, da vida. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso tudo, precisa regulamentar redes sociais, precisa, né? Muitas dessas coisas têm que deixar de existir, essa deep web, né? Com o Discord, esses joguinhos, essas coisas que se camuflam de jogo, mas que estão ali disseminando ódio. Mas, assim, estamos... Educação, diálogo, afeto, né? Eu acho que a gente vive uma crise muito grande mesmo da afetividade, assim. Eu não consigo achar que o próprio documentário aborda um pouco isso, né? Esses red pills e tal. Não tem um lugar, assim, subjetivo muito detonado, muito destruído, né? Então, eu realmente acho que a gente precisa cuidar disso no nível, assim, né? Intrapessoal, nas nossas famílias, nas escolas e tal. Mas também pensar disso em termos de regulamentação de redes sociais, de fortalecer as políticas públicas, né? Nos conselhos tutelares, nas escolas, enfim, né? Toda essa rede. Teve o ECA Digital agora, né, que foi lançado, que é justamente para tentar criar um ambiente um pouco mais seguro para crianças e adolescentes na internet. Então é isso, assim, acho que está em disputa, mas assim, tem desafio, mas está em disputa, né? E aí eu penso também, voltando para mim que não sou mãe, mas eu tenho crianças e adolescentes que são da minha família, de amigas, são da minha rede, né, de vida, claro. Que a gente também tem essa... Como é que se diz? Tem que ter esse cuidado. Não tipo, eu posso colaborar ali com uma companheira, com uma amiga sobre uma situação dessa de evitar uma violência, claro. E tal. E aí a gente, enquanto sociedade mesmo, mulheres, homens,
profissionais, professoras, psicólogas, enfim. É bem amplo. A responsabilidade coletiva, né? Responsabilidade coletiva. Acabar com essa ideia de que quem comete um crime hediondo é um psicopata. Não, ele é fruto da sociedade que a gente vive, da cultura que a gente tem. Então, às vezes, em coisas sutis e pequenas cotidianas, a gente teria que mudar para evitar que isso acontecesse. Exato, isso ajuda, inclusive, a pensar, por exemplo, que violência contra as mulheres não é uma epidemia. Porque quando a gente está falando de epidemia, justamente, a gente está falando de doenças, né? A gente está falando de coisas que são de ordem, né, assim, e a gente tá falando de um fenômeno que é social, cultural, né, enfim, histórico, e é o desafio mesmo transformar esse conjunto de coisas. Pessoal, nosso tempo tá acabando, infelizmente. Queria agradecer muito a vocês terem vindo para o nosso programa, foi muito bom ouvir vocês. Queria pedir para vocês darem um recado final bem rapidinho e dizer os arrobas aí das organizações que vocês participam para quem quiser seguir e acompanhar. É isso também, agradeço assim, o convite, né? A Agenda SOS Corpo do Fórum tem sempre feito esse esforço, assim, para onde chão a gente vai nessa expectativa de levar a palavra do feminismo para o mundo, né? Então, o SOS Corpo procura no Instagram, é SOS Corpo Feminista. Enfim, tem o nosso site também, que tá bem bonitinho, tá novo, é recente, e a gente faz muitas atividades abertas para todo mundo, ações culturais, debates, formação. E é isso. Obrigada. E eu, Bárbara, quero fazer um convite às mulheres de se chegarem no fórum. A gente tem um Instagram também, que hoje em dia é meio que o cartão de visitas, é o Fórum de Mulheres PE. E também tem a articulação, né, da AMB, que é AMB Feminista, AMB Feminista, que já é nossa articulação nacional. E é isso, eu quero convidar as mulheres cis, trans, para se somarem aí nesse nosso movimento popular. Muito bem, muito obrigada, pessoal. E aí, obrigada a você, ouvinte, que ficou com a gente até agora. Lembrando que você pode ouvir nosso programa toda quarta-feira e domingo, às 18 horas, na 99.9 FM, na região metropolitana do Recife. Para quem está em outras cidades, é só acessar o site radio.ntvru.fpe.br. Além disso, estamos também nos melhores agregadores de podcast com o nome Realidades 99.9. Siga nossa página no Instagram, @RealidadesUFPE. Hoje tivemos os trabalhos técnicos de José Guilherme, gravamos aqui no estúdio do Departamento de Música do CAC da UFPE. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigada e até o próximo programa. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.